Olá, Cidade em Debate começa agora mais uma edição aqui pela TV Câmara de Santo Anastácio. Muito obrigado a você que sempre nos acompanha por nossos canais de comunicação. Santo Anastácio passa por um surto de dengue. Nós vamos falar sobre esse assunto tão sério hoje com a equipe de saúde aqui do nosso município. A nossa enfermeira da Unidade Básica de Saúde, Andréa Puríssimo, obrigada sempre pela presença aqui nos nossos estúdios. Também com o médico veterinário e diretor municipal de saúde ambiental, o Paulo Ricardo Doria, e o supervisor do controle de endemias do nosso município, o Anderson Silva, o Nando. Obrigada pela presença de todos vocês. Para acompanhar a nossa entrevista, o nosso vereador aqui da casa, Toninho da Ambulância, que também trabalhou aí muitos anos na área da saúde e sabe o que é um surto de dengue. Obrigada pela presença, viu, Toninho? Eu que agradeço. Pessoal, vamos tratar um assunto aí que está assustando, né? O pessoal está em alerta aqui no nosso município, os números aumentaram demais e a gente quer saber o porquê de aumentar tanto os casos de dengue aqui no nosso município. Paulo, Nando. Pode. Bom, boa tarde, Suzana. Primeiramente agradecer o convite e dizer meu nome, em nome da equipe de vetores lá e acho que da saúde, né? Que a gente está sempre à disposição. Obrigado. O que a gente tem observado aí, lógico, a chuva. Chuva esse ano, graças a Deus, está chovendo muito. E por esses 2 últimos anos aí ter sido muita estiagem, o Covid aí, o pessoal achou que a dengue tinha acabado. E a dengue não acabou. Ela estava por ali, estava quietinha nos quintais, e o pessoal deu uma descuidada também. Então isso é um dos obstáculos que a gente está enfrentando agora esse ano. Os quintais, a gente está pegando muito quintal sujo, né, Nando? Sim. Tem muito quintal sujo, muita casa abandonada, os imóveis desabitados. O pessoal tipo que esqueceu, entendeu, da dengue. Achou que o tempo estiou, o tempo seco. Aí agora com esse aumento da chuva, tá tudo aumentando. Que a gente entra nas casas, um lugar que nem imagina e encontra foco. O morador até fica assustado. O morador não imagina que dentro da casa dele Dentro da casa tem foco. dele, Tá, qual é o que o poder público no município está fazendo para o combate? Bom, primeiramente, do mosquito e do foco, né? Primeiramente, orientação, né? Porque que a gente pega e fala, o máximo que a gente consegue fazer, a gente está fazendo. Mas depende muito, pode dizer, 90% é do próprio morador. Cada um tem que cuidar do seu quintal. Cidadão. Exato. Porque a gente pega e leva a informação, porque se só a gente for querer, as moradoras acham que a gente tem a obrigação de limpar o quintal, de ir lá olhar onde está o criador, e não é. A gente, às vezes, acaba fazendo isso para complementar. Mas é só uma complementação, porque quem tem que fazer a parte principal é o morador. E o município vem fazendo o quê? A gente já vem há 2 anos já fazendo aplicação de larvicida em todo o município. A gente vem jogando um larvicida nos telhados das casas. Que esse larvicida, quando fica em estiagem, ele chega a ficar até 60 dias fazendo efeito em cima do telhado. Quando vem a chuva, essa chuva pega, leva essa água para os ralos e para as calhas, e lá, se for ter algum criador, a larva acaba ingerindo esse larvicida e morre. Não faz mal para peixe, para bicho, pra outros animais. bichos, assim, animais em geral não faz. Só mata a larva mesmo. Então, já há 2 anos, por mais que estava tendo Covid, a gente já vinha fazendo esse trabalho de prevenção. E agora, esse ano, a gente catou e complementou. Que nem a gente começou com a parte das pulseiras. Desde quando iniciou o primeiro caso positivo de dengue, a gente já catou e já estamos entregando a pulseira com repelente. Então, porque uma vez que a pessoa é positiva para dengue, se o mosquito picar essa pessoa e se contaminar, ele pode transmitir para mais outras 10, 20 pessoas. Então, com isso, a gente está distribuindo a pulseira para quem está positivo para dengue. Então, por isso é muito importante, quem faz o exame de dengue e fica positivo, vai na unidade de saúde mais próxima e notifica, porque se não notifica, a gente não tem esse conhecimento e a gente não consegue desenvolver o trabalho. Vocês trouxeram as pulseiras, né? Sim. Trouxemos. Demi. Já tem pulseira, Toninho? Não, Você quer ganhar uma pulseira? eu quero. As pulseiras são essas. Todo município distribui pulseira ou só o município que faz essa adesão, essa decisão? Essa ação, vou ter a pulseira. Pela demanda que a gente está tendo, acredito que a gente foi meio que o pioneiro aqui na região. Porque na primeira vez que a gente comprou, as 2 primeiras vezes que a gente comprou, foi tranquilo. Agora já está difícil de encontrar, porque falaram que os outros municípios estão comprando muito. Sim.
Então, não está conseguindo Até as comprar farmácias agora Até as particulares estão farmácias. vendendo. Tá vendendo nas Nas farmácias está também. vendendo também, porque a demanda está muito alta. E assim, Suzana, é importante Diga lá. falar para as pessoas, eu acho bacana falar que as pulseiras, elas são um mecanismo a mais na A mais, tentativa vai da gente de complementar. reduzir os casos. Porque essa história começa do quintal que retém água, que é a situação favorável para a mosquita vir botar os ovos, e aí a gente tem o larvicida, que vai agir na larva lá, mas se oportunamente não pegar aquela larva lá, ela vai virar mosquito, e são 1000 mosquitos por dia que vai nascer ali numa tampinha de garrafa. Então, esse é só mais um mecanismo, mas tudo começa do ciclo evolutivo, do ciclo de vida do mosquito, que é no quintal da gente. Que é a fêmea, você falou da outra É vez. a mosquita, só a fêmea. né? É a fêmea que ela que suga o nosso pica. sangue para maturar os ovos, que ela vai colocar lá e que depois vai virar pupa, larva e vai virar mosquito. Então tudo começa daí. Então não adianta também as pessoas acharem que a pulseira vai substituir o cuidado dela com o ambiente. Até uma coisa importante de falar, o Paulo falou, faz 2 anos que eles estão fazendo esse trabalho com o larvicida, aplicando o larvicida. Por conta de que a gente aplica o veneno no larvicida, mas não aplica veneno o tempo inteiro que mata mosquito? Porque o veneno que mata o mosquito, ele mata outros animais da cadeia biológica, e aí, não aparece mais dengue, mas vai aparecer escorpião, porque o bicho que come escorpião foi morto pelo veneno. Então a gente tem que lembrar que tudo que é tóxico, ele vai atingir uma cadeia biológica muito maior de animais, e que isso no futuro próximo interfere com outra doença ou outro agravo, né? E é uma demanda que o serviço de saúde também... Ambientalmente, né? Então é tudo muito grande. Quando a gente fala da pulseira para a pessoa, a gente tem que ainda sempre reforçar que a pulseira não substitui o cuidado de usar o repelente diário, não substitui aquilo da gente olhar o quintal da gente, ver se ficou uma caçambinha do brinquedinho do filho que juntou uma água, que isso é uma piscina para o mosquito. Porque quando a gente faz arrastão, que a gente fazia uns arrastões há um tempo atrás, que a gente juntava os funcionários e ia, lembra? Eu lembro de várias casas que muito do que estava lá no chão jogado era ou garrafinha de garrafa PET, ou era latinha, ou era brinquedo de criança mesmo que retinha água. Até hoje a gente encerrou um ciclo, a gente não fez um arrastão, a gente fez uma intensificação na cidade inteira. E como choveu muito, a pessoa nem imagina num vaso de planta que não tem espaço, mas ali a chuva tanto não absorve, está acumulando água, acha a larva bem ali. Outra Na coisa, terra. Na terra. Outra coisa, são vasinho vários com água na objetos que a terra. gente nem pensa mesmo. Nem pensa, a gente cheguei nem aí imagina em o problema casa que tem dentro de casa. piscina e tem aquele guarda-sol, tal, Sim. né? E o cabo do guarda-sol tá cheio de água, e a hora que a gente virar, ter larva dentro. Que é uma coisa que você não vai pensar mesmo. Então, a Situações gente, na bem verdade, corriqueiras, são né? cuidados que a gente tem que ter no quintal da gente, com coisa que a gente não imagina. Então, a gente tem que ser meio investigador do quintal Sim. da gente mesmo. É a água do gatinho, do cachorrinho que tem que trocar todo dia. Lavar o pote. No caso, não é só trocar, né? Tem que Você lavar. tem que lavar, tem que Lavar a vasilha. lavar a vasilha para você trocar. Porque tem gente que fala, eu troco todo dia. Mas como tá com larva? Você só troca. Aí você deixa um final de semana que você não trocou, o ovo tava lá, já vira larva. Exatamente, é Ó. coisa de um dia para o outro. Exatamente. Então são cuidados assim, que a gente tem que ver que um cuidado não vai substituir o outro. Então o fato de estar com a pulseirinha, que vai reduzir a chance do mosquito se aproximar de você, porque ela exala o cheiro da citronela, que é um repelente para ele, mas não adianta, vai passar os 15 dias e a casa está lá com o objeto que é um possível criadouro para o mosquito. A pulseira, Paulinho, antes de você completar aí, só ganha quem pegou dengue, quem está com suspeita, ou se eu não tiver com suspeita, eu vou lá e eu quero uma pulseira, não. Só os notificados, né? Só os notificados. Somente os notificados. Tá. No começo até a gente estava dando para todos os moradores, mas agora por falta de encontrar A produção- pulseira para comprar, então a gente teve que restringir um pouco a distribuição, né? Então fica bem claro isso, porque às vezes o pessoal vai falar, mas no começo eu peguei e entregou para minha família inteira, agora a gente teve que restringir. Tá, é sempre assim. E é importante explicar também que quando a gente fala é um caso notificado, o que é o notificado? O notificado é quando o paciente chega no serviço de saúde, é atendido pela gente como suspeito de dengue, a gente preenche uma ficha de notificação e investigação de dengue para que o serviço de saúde conheça o caso. Né? Se a pessoa passou a dengue inteira dela dentro de casa, não procurou nenhum serviço de saúde, não foi até a gente não tem esse adivinha número, que não o tem caso esse está lá. número. Então, para o conhecimento do serviço, para conseguir
regular isso de para quem vai dar pulseirinha, para a gente ter o quantitativo, quantas vai solicitar, a gente tem que ter um controle. E o controle de serviço de saúde começa quando a gente tem a informação que é a notificação. Muita gente pega a dengue e fica em casa, não vai na saúde. Por A falar- gente, é meio- às às vezes vezes é pega aí leve. alguma doença e passa em casa. Ou vai né? imprudente, vai na cidade vizinha e a gente Vai tava no particular. Exatamente, É isso. Faz o exame. Por falar em número, para você ver o quanto que é importante a população se atentar e cada um cuidar do seu quintal, hoje eu estava conversando com o Nando Coloque em pela mim, meu manhã, a amigo. gente estava levantando os números. O pessoal está terminando a intensificação, né, Nando? Sim. Em média está achando de 40 a 50 focos todos os dias na cidade. Focos de... É muito foco, É muito foco. né? É muita coisa, né? E assim, Diária, comparando o que Diário. Comparando o que a gente Muito notificou de casos ano passado com agora, ano passado nós notificamos, em 2022 inteiro, 349 suspeitos de dengue. Veja bem, 349. Agora a gente está hoje, no dia 16 de março, até ontem foram notificados 500 casos suspeitos. Destes, 200 já resultaram em positivo. 200 Entendi. positivos. Já é, só os positivos já é mais do que o total de notificados do ano No passado. ano passado. A gente já teve, E a gente estamos tem em março óbitos em ainda. investigação. Então, assim, não é mais o caso de brincar, igual o povo fala assim, mas né, por que isso está acontecendo agora? Não é que está acontecendo agora. A gente vem tendo epidemias desde 2013. À medida em que uma população tem tem aquela epidemia, ela fica imune contra aquele vírus que mais circulou. Então, no ano seguinte, ela só vai pegar outro vírus e é assim que vai acontecer na gravidade. Porque hoje a gente tem todos os vírus circulantes aí na região. Antigamente, a gente tinha o vírus da dengue comum, da dengue clássica, que chamava clássica antigamente. Hoje é dengue. Hoje é dengue grave e dengue com sinais de alarme. Essa é a classificação. Então, assim, à medida em que a evolução dela é essa, à medida em que a gente vai tendo várias epidemias, o vírus vem circulando mais e aquela população fica imune, então ela só vai pegar outro e aí cada vez vai ser mais grave. Então, esse é outro Quando lado. vocês Lado. batem na porta da casa do cidadão, recebe lá uma denúncia, porque a gente sabe que tem um WhatsApp, tem um telefone que pode ligar denunciando. Vocês sentem alguma barreira desse cidadão para não entrar? Tem alguma dificuldade? Qual é a dificuldade de vocês nesse sentido? Porque aqui Anastácio é cidade pequena, né? Todo mundo conhece todo mundo, mas mesmo assim tem aquele cidadão. Vocês vão uniformizados, crachá, A gente tem problema aqui com recusa e proprietário de imóvel desabitado. desabitados. Desabitado. É um problema sério que a gente está tentando resolver e Desabitados, mas que o proprietário mora no município. mora no município. Adquire um bem, tipo, não aluga e fica fechado. É um problema sério. Até pra gente. terreno com mato da altura daquela porta. Que Então, pode É. ter ali. Nem em terreno vocês podem entrar. Terreno, se tiver... Se tiver cercado, não. Cercado, não. não. Se tiver fechado com cadeado, aí já dificulta para entrar. Não há legislação que vocês possam entrar no terreno. Não. Mesmo sendo saúde pública. Na verdade, Deixa a gente claro tá para até isso, porque o vendo- pessoal fala assim, eles a não gente- entram no terreno. É, mas a gente está até A gente vendo. não tem poder de polícia, né? É. Que fique bem claro isso aí É. também, que até a gente pega na rua, né, Nando? O pessoal para muita gente às vezes e fala, o vizinho aqui, eu não sei o quê. Só que nem o Nando cansa de falar. Fala, às vezes já passou. A pessoa já foi multada 2, 3, 10 vezes. Só que, infelizmente, a gente só pode multar. Não tem Isso é como o grande limpar. problema. Tem Multou, como mas o problema Então, continua. às vezes, o pessoal cata e fica criticando, às vezes achando que a gente não fez nada. Mas invadir a casa a gente não pode. Quando não pode entrar, o máximo que a gente faz é multar. Essa multa vai chegar no cidadão como? Vai pro IPTU, né? PTU. Vai pro IPTU. Mas mesmo assim, o Então, só que É, no final, sentindo às vezes, no continua bolso. sujo. E sabe por quê? Então a pessoa fica insatisfeita. O problema maior, Toninho, que talvez a maioria desses imóveis são de herança, ou já faleceu e está na mão de herdeiro. Então, aí um quer resolver, um não quer, aí acaba que já descombina, aí ninguém resolve nada. Aí se multando e não multando, para eles é indiferente. Alguém de vocês aqui já pegou dengue? Eu Sendo da área da peguei saúde? 3 vezes. Ah, você é... É porque eu sou É onde tem, sorteado, eu sou né? onde tem, né? Eu caço problema. É complicado. Eu peguei a primeira vez esse ano. Nunca tinha tido. 3 vezes. 3 vezes. Toninho, na sua casa, já sofreram? Já, minha Lá esposa, com minha dengue? esposa teve, já, a Cris teve, já. Esposa. É Ficou dolorido, mal, né? Ficou mal. Ficou mal. As plaquetas abaixo. É uma doença e- terrível. Quais são os sintomas, André? Antes de você me responder isso, já tem vacina para dengue? Tem. Quem pode Tem tomar a vacina? Em nível particular, por enquanto, a gente não tem disponível no SUS. E quem pode tomar são pessoas de 9 até 45 anos. As pessoas que já tiveram dengue
Em geral, é essa a indicação da vacina. Então, Quem não teve dengue não toma até vacina. é importante, a pessoa que teve dengue, mas não tem um exame comprobatório, por exemplo, porque uma das coisas é apresentar o resultado do exame positivo. Né? Essa vacina disponível. Agora, a Anvisa aprovou uma vacina de vírus atenuado, e ela vai poder ser administrada em pessoas até 60 anos, e aí vai ser independente da pessoa ter tido E se ou contraiu não ou não. a doença. Mas, assim, você perguntou dos sintomas, né? É uma coisa que as pessoas não percebem, às vezes, febre, né? A gente vai notificar a pessoa, fala, febre eu não tive. Dengue é uma doença febril aguda. Não existe dengue sem febre. Às vezes a gente tem dormindo, ou a hora que está tomando banho, a água está caindo, você não percebe. Às vezes a pessoa fica que nem eu fiquei. O meu primeiro alerta foi esse. Eu sou super calorenta, eu estava dentro de casa e deitei na cama num domingo e me cobri. Imagina, uma pessoa do calor que eu tenho vai se cobrir num dia quente em Anastácio, né? Que Anastácio é uma cidade bem quente. E aí eu estranhei, falei, opa, tem alguma coisa errada. Eu fui lá, botei termômetro e já estava febril. Então, às vezes, a pessoa começa sem febre, mas ela vai, durante esse período, apresentar febre ainda. É uma doença de febre autolimitada, né? Até 7 dias é a febre de dengue. Se passar 10, 11, 12 dias de febre, tem que começar a pensar em outras coisas. E é uma doença que causa muita dor no corpo, dor nas costas. Tem gente que apresenta diarreia, tem gente que não. Então, alguns sintomas que são bem básicos são a febre, a dor no corpo, a dor no fundo dos olhos, que é bem ruim, a dor nas costas, as pernas que ficam muito mole, assim, o povo fala, tô com a perna parece que está até boba de tão fraca. Então, as pessoas se sentem muito fracos e pode variar. Algumas pessoas têm, assim, começa a ter a febre, depois começa a ter aquele vermelhão no corpo, parece que foi para a praia, né? Fica bem vermelho. Outras já começam a pintar de petequia. A gente faz uma coisa que tem bastante confusão, a gente faz a prova do laço quando notifica a pessoa. A prova do laço não é um método diagnóstico de dengue, existem exames, um dia a gente pode trazer um médico para falar disso, que é a pessoa mais indicada para falar. Existem exames que são diagnósticos e outros que são para ele observar clinicamente o paciente. E a prova do laço, ela avalia a permeabilidade da circulação mais periférica que a gente tem, dos capilares, que uma prova do laço positiva é uma pessoa que a gente tem que olhar ela como um sinal de alarme. Opa, essa circulação está comprometida, essa pessoa... Então, não existe mais dengue hemorrágica, igual as pessoas falam, olha, dengue hemorrágica. Não, é dengue com sinais de alarme e dengue grave. As pessoas se relacionam muito com a hemorrágica por conta da queda das plaquetas, que é muito frequente, muito comum, né? E aí sim a pessoa que a gente tem que tomar o cuidado da pessoa não fazer uso de medicação que interfere com coagulação, né? Por conta de essas plaquetas já estão baixas, aí a pessoa, eu faço tratamento com AS, continua tomando, corre risco realmente de ter um sangramento. Então tudo isso o médico alerta. Por isso que é tão importante, as pessoas falam, mas para fazer o exame de sangue eu tenho que ir no médico, precisa passar no médico. Mais importante do que fazer o hemograma é ter o olhar clínico, a consulta médica, a indicação adequada de medicamento, porque não é qualquer medicamento que possa usar. Apesar de ser uma coisa que a gente fala tanto de ser tão batida, ainda as pessoas ainda às vezes se automedicam e acabam tomando coisa errada, o que complica também. Então é muito importante. Mas isso no geral, não porque a pessoa tem alguma alergia. Isso é no geral. Não, isso é no o geral. Medicamento que não pode tomar por conta da dengue, né? Exatamente. Que a pessoa realmente se automedica. É isso aí. Quer fazer alguma pergunta, Toninho? Tem alguma dúvida aí nessa questão de dengue? Não, eu achei. Você que trabalhou tanto tempo no setor de ambulância. Trabalhei e via ali as enfermidades. Acompanhei bastante, até já fui fazer limpeza junto com O o setor pessoal, dava junto na época, né, A Toninho? gente sempre estava junto. O importante da população é notificar sempre o posto de saúde para o pessoal poder fazer números, esse né? trabalho bem feito e também conseguir cercar tudo. Que muitas vezes acontece o que nossos amigos falaram, a gente acaba ficando meio apavorado, indo no médico particular ou indo para Prudente, né? E muitas vezes a gente deixa de avisar o posto, que é um lugar tão importante para a gente poder, para vocês poderem fazer um trabalho melhor, né? E é isso, e cuidar bem do quintal, né? Que é uma coisa que a gente tem que estar olhando sempre. Por mais que você olhe, sempre tem uma coisinha lá, né? Um empoçamento de água, né? E o restante, esses maravilhosos aqui faz. Andréia, excelente, todo mundo sabe que é uma preocupação com a população danada. Nando e Paulo também. São pessoas que sempre estão lutando aí pela população e tem um carinho enorme, né? Que isso é muito importante, né? Quando se tem carinho com as pessoas, né? E esses três têm muito e a gente sabe o trabalho bonito que eles sempre fizeram. Lembrar a gente que às vezes a agradece gente está em muito vocês casa, sempre.
A gente às vezes está em casa e escuta o barulho do carro, né? É. O pessoal, a gente sabe que o pessoal está trabalhando aí, né? Até à noite, né? Bem cedo. Uma coisa que me ocorreu agora que é importante, já que estamos numa casa de leis, né? Lembrar também que no primeiro artigo da Constituição, quando se fala em saúde, saúde é uma obrigação da União, do governo, né? E do Estado, mas lá tem um inciso que fala que o dever do poder público, do Estado, da União, dos municípios, não exclui... Não tira, né? Não exclui a responsabilidade do cidadão. Do Então, cidadão. todos nós, a gente tem que se empoderar e tomar a responsabilidade da nossa saúde também nas nossas mãos, porque a gente é responsável. A gente é responsável pelo quintal da gente, pela casa da gente. A casa da gente, pela lei, é inviolável, a não ser que alguém tenha um mandato lá do juiz. Então, ela também é responsabilidade principalmente nossa, né? Então, é importante a gente sempre lembrar a população que o poder público tem a sua obrigação, mas a gente tem algumas responsabilidades que não dá para passar para ninguém. É. Né? Deixar claro, então, né, Isso pessoal, é bacana. que o pessoal está aqui para orientar você que está em casa, né? Mas não pode entrar na sua casa e nem vai entrar na sua casa para limpar o seu quintal. Quem tem que limpar o quintal é cada um, É a gente né? próprio. É o cidadão dentro da sua casa. Nando, Paulo, mais algum recado para a nossa população importante que vocês consideram e a gente não tratou aqui no nosso bate-papo? Acho que foi um bate-papo bem... Esclarecedor, ficou alguma coisa que Eu vocês acho que é queiram? mais isso e pedir a colaboração do pessoal. Além de cada um cuidar do seu quintal, é que quando os agentes de saúde for até as casas e pedir para entrar, para orientar, facilita, deixa eles entrar, porque conhecimento nunca é demais. Às vezes eles vão lá olhar algum canto da sua casa, que por mais que você está olhando todos os dias, mas você nunca imaginava que ali, onde aquele técnico vai te orientar, era um possível criadouro também, né, Nando? Porque às vezes tem gente que fala, não, meu quintal não precisa que eu cuido. Mas deixa, às vezes o pessoal vai dar uma orientada. Né? Conhecimento nunca é demais, Deixa não. entrar, serve um café. Às vezes tem Café com bolo, uma né, coisa, Nando? uma coisa que não ocorre pra gente, né? A gente sabe que a pessoa cuida tanto que é lindo o quintal, tem jardim e tudo, e às vezes tem uma bromélia lá que juntou água e juntou larva, porque tem planta bananeira, né, que junta. Então, e a pessoa não faz ideia mesmo, porque nem tudo ocorre pra gente que é profissional de saúde. Às vezes a gente olha na casa da gente, esqueceu um negocinho pra fora e nessa chuvarada é diferente. Então é isso que o profissional de saúde que está indo na sua casa, que está pedindo para olhar o seu quintal, é nisso que a gente está querendo trabalhar, nessa situação diferenciada de ter muita chuva, coisa que a gente não tinha mais, porque estava sequinho, né, de dar dó. O que a gente tinha era escorpião para dar com pau, né? E agora a gente está com essa situação. Então, na verdade, o profissional de saúde que está entrando lá, que vai te orientar nessas coisas, várias cabeças pensam melhor do que uma, né, gente? Então, nunca é demais receber lá o agente, aproveitar que a nossa cidade é uma cidade pequena, você sabe, conhece quem são as pessoas até que equipe, trabalham, né? né? No serviço de saúde. Então é bacana trocar essas experiências e informações mesmo. E o bom é que toda essa equipe é muito querida, né? Uma equipe assim que é sempre preocupada com a população, né? Prestativa, né? Sempre preocupada. Sempre está preocupada. E isso é bom demais, né? Fechou? Toninho, obrigada, viu? Por você Eu que aceitar nosso agradeço. convite. Eu Ganhou que uma agradeço. pulseira. Ganhei uma pulseira. Leva outra para Cris, Obrigado. Dá outra para dona Dora. outra para dona Dora. E você pega mais Olha para os só. meninos, que a minha acabou. Tô brincando. Pessoal, a gente brinca, né? Desculpa, Porque gente. a gente conhece todo mundo, Mas é uma equipe bacana, são todos amigos aqui, né, no nosso município. Mas o assunto é muito sério. Sim. Né? O assunto é muito sério. Trouxe tristeza aí para algumas famílias, já que a gente sabe, não só aqui Sim. na nossa cidade, na região, né? E cuidar, né? Esse é o assunto que a gente deixa aqui, a reflexão aí para o cidadão cuidar do seu quintal e trazer essas informações tão importantes. Obrigada, viu, pela presença de vocês A gente aqui, agradece, parar o serviço para vir aqui para esclarecer E sempre estão na para a disposição. nossa população. A gente Viu? que agradece. Obrigada. Você que está comigo, muito obrigada. Sempre nos acompanhe para os nossos canais aí de comunicação, porque a gente sempre traz para você alguma informação da nossa cidade. A gente volta logo mais com mais entrevistas para você. Até lá.